E ela disse, não, o dono deixou a gente pegar o gato e dar para outra pessoa. O meu filho pegou ele e levou ele para uma moça que queria adotar. Que queria adotar. Mas tipo, veja bem, 11 horas da noite, entre quase meia-noite já, não é hora de você chegar na casa de uma pessoa e levar um gato. Outra coisa, se você vai levar um gato para ser adotado, você não pega um gato e soca ele numa sacola plástica, feito que você está socando um objeto, que ele é um ser vivo. E além do cara ter socado o gato no saco plástico, ele pegou o gato, balançou, deu uns tapas e arrancou com a moto. E eu fiquei muito arretado que eu vi aquilo. Eu disse, moça, esse gato não é da senhora. A senhora não pode simplesmente pegar o gato e levar não, porque isso é crime, isso é furto. Isso é maltrato contra os animais, além de ser maltrato, é furto também. E ela pegou o gatinho e levou, né? Sabe-se lá pra onde é que eles deixaram aquele gato. Agora, com certeza, o gato não foi adotado. Eu até perguntei pra ela assim, né? Pra tirar a prova dos nove, né? Eu perguntei pra ela, onde é que é o endereço dessa moça pra onde vocês estão mandando o gatinho? E ela desconversou, né? A partir do momento que ela desconversou, eu já percebi que era mentira, entendeu? E aí eu voltei pra minha casa, tá bom? Passaram-se meses e aí surgiu uma outra situação. E foi nessa situação aí que a minha gatinha, por coincidência, sabe-se lá, né? Desapareceu, tá? No mesmo dia. Eu passei em frente à casa dessa mulher e ela estava conversando com o filho dela tinha chegado de moto, já era um outro filho dela havia chegado de moto. Ele entrou em casa e ela falou, só que ela falou alto, né? E deu pra eu ouvir porque eu tava passando pela calçada. E ela disse assim: "E aí, tu já pegou os dois gatos e jogou fora?" E o filho dela disse: "Não, eu só peguei um e soltei ele no meio do campo." Só que quando ele falou isso aí era na parte da manhã. E a minha gatinha, essa siamês que vocês viram aí na imagem, ela sumiu da noite para madrugada, né? Desse mesmo dia. E quando foi amanhã desse dia, eu escuto isso. Imagine como eu me senti, né? Se eram dois gatos, então a minha gata some. Assim, pode ter sido coincidência, pode, mas sabe, é uma coincidência muito grande, cara. Dois gatinhos desaparecem e a minha gata some do nada, entendeu? Então eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e eu cheguei lá na humildade, tá? E fui perguntar, olha, vocês pegaram a minha gata? E eu descrevi como é que ela era e eles não confirmaram nada. Ele apenas me disse, não, eu peguei um dos gatos e soltei no meio do campo tal. Aí eu peguei minha bicicleta, fui nesse campo tal, fui procurar lá e não achei gato nenhum, entendeu? Sabe, sei lá o que foi que aconteceu. E também não sei se foi ela, mas eu desconfio, tipo, 99% de que foi ela. Ainda tem aquele 1% de dúvida, sabe? Mas eu não consegui achar essa gata. Ela era muito linda, a gatinha siamês, muito lindinha, tá? E aí, passado um tempo, depois que essa situação aconteceu, eu fui na casa dessa mulher e eu fui dizer, olha, vocês não podem sair pegando o gato dos outros e tacando fora desse jeito não, porque isso é crime. Isso dá inclusive de 2 a 4 anos de detenção. É, você praticar esse tipo de atitude contra os animais, agressão contra os animais no caso, né? Maltrato contra o animal é de 2 a 4 anos de detenção, entendeu? E eu falei lá pra eles isso aí e eles me responderam com grosseria, disseram, olha, a casa é da gente e se esses gatos aparecerem aqui, a gente vai pegar e vai jogar fora mesmo. Aí eu cheguei, fui na minha casa, peguei os meus gatos que estavam já em idade de sair de casa e pular a grade, entendeu? E eu peguei eles, levei na casa dessa mulher. Eu disse: olha, esses gatos aqui são meus. Eu mostrei pra eles: esses aqui são meus. Se vocês pegarem meus gatos e fizerem qualquer coisa, eu vou chamar a polícia pra vocês. E isso dá de 2 a 4 anos de detenção. Eu disse pra eles. E aí o rapaz que tinha pego os gatos, ele disse assim pra mim, então olha, veja só, depois de eu ter discutido com ele, né? Ele ter falado um monte de bobagem, o cara chegou lá pra mim, de grosseria na verdade, né? Ele chegou pra mim e disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa. Quando aparecer um gato aqui em casa e eu pegar e for botar fora, eu antes vou levar na sua casa pra você ver se é um dos seus. Eu disse, tudo bem, entendeu? Então ele disse, então quando aparecer um gato aqui,
eu vou levar na sua casa, a gente for jogar ele longe, pra ver se é seu. Eu disse, tá bom, eu achei justa a atitude dele, entendeu? Pelo menos perguntar, né? E aí passaram-se alguns meses e a mãe desse pessoal um dia bateu aqui na minha porta de manhã cedo. Só que aqui em casa tem uma câmera de filmagem, né, virada pro portão aqui de casa. E essa moça, essa mulher veio na porta da minha casa, tá? Quando ela viu a câmera virada pra porta, ela ficou meio, ela saiu um pouquinho assim de lado, sabe? Mas ela veio dizer, olha, seus gatos estão indo na minha casa e estão fazendo cocô lá. E ninguém merece ter que acordar de manhã cedo e limpar bocha de gato, gato dos outros, tá? A próxima vez que aparecer na minha casa eu vou pegar e vou tacar longe. Aí eu disse assim pra ela, eu olhei, né, assim em volta, todos os meus gatos estavam dentro de casa. Eu disse, senhora, veja só, se foram, se foram os meus gatos, eu enfatizei o se, tá? Eu disse, se foram os meus gatos, porque tá tudinho aqui, a senhora pode pegar água gelada e jogar neles, mas pegar eles e jogar fora, não faça isso. Eu nem discuti com ela na questão de ser crime ou não, entendeu? Eu apenas disse se foram os meus gatos mesmo, porque tá todos eles aqui, a senhora que tá dizendo isso. Mas se forem todos eles, se forem eles, pega água gelada e joga, deixa a senhora jogar água, pode jogar porque gato não gosta de água, ele sai correndo. Entendeu? E ela disse assim pra mim, você tá desacreditando de mim, né? Que ela usou outra palavra mais baixa, sabe? Ela disse assim, você tá me chamando de mentirosa? Eu disse, não, eu não tô chamando a senhora de mentirosa. Eu disse simplesmente que se foi um dos meus, a senhora pode jogar água neles e eles vão sair correndo, tá? Não precisa pegar o gato e jogar fora. Aí ela disse assim pra mim, você tá tentando me colocar como mentirosa. Se eles aparecerem na minha casa, eu vou pegar e vou jogar longe. Aí eu fiquei calado, né? Fiquei na minha. Eu disse, mas rapaz, faça isso não. Ela disse, gato tem que ser criado em casa. Gato não é pra ser criado na rua não. Aí eu, rapaz, quando ela me falou isso, eu fiquei calado, sabe? Eu, pra não delongar mais aquela discussão, era de manhã cedo, você já acordar com uma pessoa ali enchendo o saco na porta da sua casa, entendeu? É tipo, sabe, aquela coisa, eu, por um lado, eu não tiro a razão dela, realmente deve ser uma chatice, né, não você acordar cedo e ter que limpar cocô de gato e mijo de gato, sendo que os gatos nem são seus, né. Ela, por um lado, ela tem razão. Mas quando ela diz assim, por exemplo, gato tem que ser criado preso dentro de casa, eu acho que essa mulher nunca criou gato na vida, né? Porque quando você cria gato dentro de um apartamento, tudo bem, ele vai ser criado dentro do apartamento. E aí não tem como ele sair, mas ele ser criado numa casa de vila, eu moro numa vila. E tipo, não tem como, cara, entendeu? Aqui em casa, a grade da gente aqui em casa, da porta da frente, é aquelas gradezinhas, sabe? Que é um ferro assim do lado do outro, mas a distância entre eles é o suficiente para um gato passar, entendeu? Tem uma placa de ferro embaixo, mas quase assim, do meio para cima, a distância entre um ferrinho e outro, dá para um gato passar tranquilamente, um gato adulto. Entendeu? Então não tem como eu conter os gatos aqui em casa. E no quintal muito menos. O muro da gente tem 3 metros de altura, um pouco mais, mas os gatos conseguem subir, entendeu? Porque tem uns cobongó no meu quintal, que tem umas paredes assim feitas de cobongó, entendeu? E eles conseguem escalar e subir no telhado da casa e subir para os muros dos vizinhos e ir embora. Então aqui em casa a gente não tem como segurar gato, entendeu? Tanto que nesses dias eu contratei o serviço de uma pessoa, né? Pra essa pessoa vir aqui em casa e colocar uns ferrinhos a mais na grade para os gatos não conseguirem passar, entendeu? Então eu fiz isso aí, contratei esse serviço, o rapaz está para vir, tá? E vai fechar, vai diminuir esses espaços para os gatos não saírem mais. Então a gente não vai ter mais esse problema de pelo menos os gatos saírem pela porta da frente da casa, entendeu? Vamos para o próximo vídeo.